E aí, meus nobres camaradas do meu Brasil varonil, a terra do futuro que será sempre a terra do futuro. Analisando a enxurrada de pessoas dando pitaco sobre os homens que resolveram despertar e abdicar de seguir uma cartilha que fatalmente os levará a perdas futuras, eu sinto-me na obrigação de falar algumas coisas. Nós, homens espertos, precisamos parar de dar relevância a pessoas que tentam, em uma vã esperança, rebater nossos argumentos sobre o sistema instalado em prol das mulheres. Simplesmente não tentem argumentar com pessoas que já estão com ideias pré-concebidas. Se vocês estiverem falando com alguém comum que faz parte de sua convivência, aí talvez vocês possam largar doses de realidade. Mas homens claramente identificados com argumentos contrários, não levem a sério, não argumente, não explique, não apresentem provas, simplesmente deixe que esses homens sintam na pele o que vai acontecer. Afinal, nós não vamos pagar advogado para eles. Se for mulher que está indo contra nós, pior ainda, elas estão defendendo seus privilégios. Elas possuem a máquina a seu favor. Apresentar provas de que a balança está desequilibrada a favor delas surtirá zero efeito. Ah, mas ainda tem algumas mulheres que se salvam. Exceções. Exceções não nos servem. Temos uma crise econômica que, a meu ver, talvez vocês possam discordar, mas eu acho que não tem mais como recuperarmos o que perdemos. Eu digo isso porque nas crises passadas, por exemplo, a grande década perdida dos anos 80, naquela época havia muitas crianças, muitos jovens, ainda estava por vir o grande salto da internet, a robotização e os maquinários ainda não estavam tão avançados, o que requeria bastante mão de obra, então era uma época que dava para reverter a situação, pelo menos em termos econômicos. Mas agora não. O crescimento da população caminha para o declínio. A taxa de pessoas com a faixa etária mais elevada está aumentando. A automação e os maquinários estão cada vez mais avançados. Então eu discordo completamente de alguns gurus digitais que tem por aí no YouTube, que dizem que o futuro será maravilhoso. Basta você usar a tecnologia, trabalhos online, etc., e você se dará bem. Só que isso é um funil. Esses trabalhos tecnológicos, eles requerem poucas pessoas. E essas poucas pessoas serão as mais aptas. Eu vou contar um caso das lavouras da década de 80 para ilustrar o que eu estou dizendo. Não existia plantio direto, porque não havia sementes transgênicas. Somente sementes transgênicas suportam o glifosato, que é um veneno secante de ervas daninhas. Então, para o preparo da terra contra as ervas daninhas, era preciso muitos tratores, que na época eram pequenos, lavrando a terra. Depois era preciso passar uma grade para quebrar os torrões da terra. Então entravam em ação as plantadeiras, que eram pequenas, porque os tratores eram pequenos.
Quando a planta começava a crescer, a erva daninha crescia junto. Então os lavoureiros contratavam centenas de pessoas para passar um arado entre as fileiras da plantação para matar a erva daninha, além de outras pessoas que entravam com a enxada, capinando. Na época da colheita, demorava semanas para colher uma lavoura, porque as colheitadeiras eram pequenas. Com o advento das sementes transgênicas, o glifosato pôde ser usado, pois ele seca somente a erva daninha e não a planta a ser colhida. Além disso, não é preciso arar mais a terra, pois o veneno seca as ervas daninhas, podendo-se fazer a plantação diretamente no solo. O plantio se tornou rápido, com o advento de tratores gigantes puxando plantadeiras gigantes. E a colheita é rápida, pois as colheitadeiras também aumentaram de tamanho. Então, qualquer papo furado sobre relacionamentos diante de uma crise dessas é querer tapar o sol com a peneira. Esses engomadinhos de internet são os moloides, eles nem sabem o que significa um plantio direto, por exemplo. Precisamos nos preocupar seriamente com o nosso futuro econômico. Caguem e andem para os gurus, homens e mulheres dedicados a relacionamentos. Debochem de suas táticas. Eles estão pensando no futuro deles e não o teu, animal de teta. As falácias que eles dizem são ridículas. Como que alguém faz um vídeo dizendo que você pode conquistar qualquer mulher? O mais espantoso é quem acredita nisso. Outros debilóides são esses conservadores de ruína. Os caras querem conservar o quê? A família? A família já foi para o brejo. E com a ajuda dos próprios que se dizem conservadores, pois não param de propor cada vez mais leis insanas. Propor e aprovar. Continuem desse jeito, podem crer que vai dar certo essa tática. Mesmo os caras manginas correrão de relacionamentos sérios. O cara pode até manginar, mas chegou a hora de assumir um relacionamento sério, vão saltar fora. Isso sem falar que as mulheres atuais estão tipo Chernobyl. Você precisa manter um perímetro de afastamento delas, porque senão você é capaz de se contaminar. O cara que detenha mais racionalidade do que emocionalidade vai ver que esse arranjo com elas é uma furada. Sem contar que elas pensam em relacionamento sério depois dos 30. E depois de casadas já colocam suas unhas para fora. Bom, por mim, não importa se tem 20, 25, 30 ou 35. Eu não quero saber de arrumar incômodo para mim. Eu acho que a mulher sensata não vai ficar brava comigo. Porque elas estão vendo que a coisa saiu do controle. São poucas, lógico, exceções. E não adianta muitas dizerem assim, mas os homens só estão querendo sexo e não querem mais compromisso. Mas foram vocês que levaram a essa situação. E tem mais uma, enquanto vocês estão novas, vocês não estão preocupados com compromisso. Essa preocupação começa depois que o tobogã da decadência entra em ação. Então, nós não vamos querer vocês, pois assim eu espero. Cumpram essa promessa.
Aumentem suas exigências. Será um bem que vocês fazem. E, senhores, quando alguém vier com essa conversa de ter filhos, esposinha, se preocupar com o futuro da humanidade, com as futuras gerações, riam deles. Mandem eles casarem e ter 4 filhos. Não os levem a sério. Eles precisam perceber que seus argumentos não possuem mais validade. Temos um navio petroleiro de argumentos a nosso favor. Façam igual a mim, deem um suspiro de enfado quando ouvirem essas conversas. Deixem que eles assumam essas granadas sem pino. Depois nós damos risada. Era isso aí, pessoal. Até mais.